Fala galera, beleza? Mais um Plenicast aqui, eu sou o Renato, tô aqui com o Gustavo. Fala pessoal, vamos lá. E hoje o nosso convidado é um nutricionista, nosso professor também, Rafael Genário. Rafa Genário. Rafa, obrigado pela presença aí. Que isso, prazer estar aqui. Muito boa tarde a todos e vamos em frente. Rafa, a gente sempre começa pedindo para a pessoa se apresentar, enfim, falar um pouco da trajetória pessoal ali desde o começo da vida até a nutrição, até a área que ela atua. Como que foi aí? De onde você veio? Ixi, essa é uma longa história, até chegar na nutrição, como eu estava conversando com vocês antes. Mas, basicamente, eu venho de Vila Lângaro, uma cidade de 2.000 habitantes, lá do interiorzinho do Rio Grande do Sul. Caramba! Literalmente da roça, da fazenda. 2.000 habitantes é o prédio aqui. Exatamente, basicamente isso. E lá eu sempre ajudei meus pais na fazenda, então a gente cria um gado de leite, tem plantações, enfim. Então meu objetivo de vida sempre foi tocar o projeto da família, né? A fazenda. Gosto muito de animais, de estar no ambiente da natureza, na fazenda, então isso para mim era muito bom. Posteriormente a isso, eu comecei a mexer um pouquinho na mecânica. Então meu sonho sempre foi ser, posteriormente a isso, vinculado ainda com o trabalho na fazenda, era ser engenheiro mecânico. Então, dei várias voltas aí, tanto que... Você nunca pensou em fazer veterinária, por exemplo? Eu até pensava, fiz cursos de inseminação artificial, fiz cursos de farmácia nesse contexto do animal, mas não era algo, era algo que eu tinha como hobby, talvez, por estar sempre ali com a família, né? Mas nada que eu gostaria necessariamente de trabalhar com isso, né? Então, mas eu sempre gostei muito de estudar, tanto que os primeiros estudos em fisiologia, eu estudava fisiologia animal, para entender o sistema endócrino, o sistema reprodutivo, enfim. Lá no seu contexto era comum estudar, querer fazer uma graduação e tal ou não? Não. Tanto que quando eu levantei a ideia de fazer nutrição, não foi muito bem aceito. Não foi muito bem aceito, ainda mais no interior. Claro que a gente estava assistindo o podcast do Felipe, por exemplo, vendo também ali no nosso evento do Experience, do Rodolfo falando como a nutrição era vista há uns anos atrás, né? A dificuldade de, vou fazer nutrição. A galera já olhava de olhos assim, nutrição, sabe? E lá no interior, basicamente, foi a mesma pegada. Tipo, você fazer nutrição. Aqui na fazenda é nutrição animal, né? Que tem a zootecnia. Eu falei, não, é a nutrição humana. Mas, basicamente, após... aí eu trabalhei numa mecânica, né? Fui mecânico por um tempo, adorava mexer em carros, máquinas agrícolas, né? Devido à fazenda também. Que da hora. Motos, desmontava as motos e montava de novo, então gostava muito da mecânica. Legal. Até que posteriormente, no final do meu ensino médio, eu comecei a treinar. Aí eu comecei a treinar e estudar um pouco sobre alimentação. Eu falei, cara, eu gosto disso. Tanto que a gente criou uma página na época, a página Viver Saudável. É o que, Orkut ou Facebook? Era no Facebook, em 2012, que atingiu cerca de 50, 60 mil pessoas naquela época. E eu praticamente sem conhecimento nenhum. Caramba. Até hoje eu vejo alguns posts que eu postava lá e fico, caralho, o que eu fui fazer? Tá, a página existe ainda? A página existe ainda, mas depois foi vendida e se perdeu. Mas vinculado a isso, eu comecei a entrar na nutrição com esses conhecimentos. Na época eu era professor de karatê também, então fazia artes marciais. Então eu sempre gostei de ensinar. Eu gostava de ensinar, de estudar e compartilhar o conhecimento. E aí meio que vinculou os dois e ali começou a surgir o amor pela nutrição e por ensinar. Aí depois do ensino médio, eu terminei e disse, não, agora eu vou trabalhar somente na fazenda. Na época eu era radialista à noite, trabalhava manhã e tarde na fazenda. Já fez de tudo também. Não, fiz de tudo, dei alguns giros aí pela vida. E aí eu falei, bom, vou fazer nutrição. Até que eu fui criando coragem e tudo mais, eu não gostava de estudar. Estudava só nutrição por conta própria. Tanto que quando eu fiz o vestibular, eu decidi de fato fazer 3 anos depois do ensino médio, fui um dos últimos a serem chamados para matrícula. Foi um dos últimos aprovados. Eu tive uma nota péssima no vestibular.
E aí eu falei, cara, não, é hora de mudar esse cenário. E aí, tanto que quando eu entrei na primeira semana, eu só tipo, quero saber onde que é a biblioteca. E aí eu afundava nos livros. Tanto que a galera geralmente, vamos socializar, vamos aqui no centro acadêmico, enfim, eu não. Vou para academia ou vou para a biblioteca. Então, aí de fato que eu Arrebentou em estudar. arrebentei. Aí eu entrei de fato focado nisso. Ô, Rafinha, me fala uma coisa. Como é que... Uma curiosidade de radialista que você trabalhava. Quais eram as músicas que você chamava lá para você? Sabe que era tipo música sertaneja? Como que é? Fofoca? O que é? Horóscopo. Como que era o jingle lá? Como que você fazia lá? Eu apresentava 2 programas à noite. Um era o Rota Alternativa, das 8 às 22 horas, né? Então das 8 às 10 da noite, que era só música mais sertaneja, bandinha, lá no sul, né? Tem bastante bandinha, um popzinho nacional. E após, às 10 da noite, tinha o programa Turbulência. O que era Turbulência? Esse programa Turbulência era mais música internacional, pop rock. Que demais, cara. Um rockzinho. Na Radioativa FM. Que demais, cara. Pô, bom demais. Legal, é legal. Por isso que você tem uma oratória bacana, assim, acho que já ajudou, Isso né? me ajudou bastante, porque no sul, né, principalmente no interior, a gente puxa muito o R, né? Então, aprender essa questão da dicção, da oratória, da fala, eu acho que foi muito a rádio que me ajudou. Eu ainda sofro bastante no contexto da fala, ainda procuro fazer algum curso de oratório, algo do tipo, mas eu acho que a rádio me ajudou bastante. Demais. Ô, Rafa, a graduação foi no Sul. Isso. E você já alimentava a vontade de vir para São Paulo, algo do tipo, não? Isso começou principalmente no segundo semestre, Renato. Como no primeiro semestre a galera tava muito assim, vamos curtir, vamos se conhecer, enfim, eu falei, cara, não, é hora de estudar, sabe? Porque eu já entrei com a cabeça depois do ensino médio, ter ficado parado, eu sabia que eu queria nutrição. Então eu já entrei, eu tenho que aprender fisiologia bioquímica antes de ter a fisiologia bioquímica. Eu sempre, o que eu vou ter no próximo semestre? Já estudava no semestre anterior. E aí eu já chegava com um pensamento mais, digamos, completo sobre o tema, já tinha uma visão sobre o tema, e isso me possibilitou até mesmo fazer vários cursos. Então eu fiz alguns cursos com vários profissionais, busquei me capacitar bastante, tanto que eu sei que eu precisava algo próximo de 200 horas complementares, né, para se formar. Eu passei de 1000. Caramba, isso é raro. Durante a graduação eu fiz tudo que era curso de fisiologia, de câncer, de cardiologia. Tinha um curso na medicina de cirurgia cardiotorácica que não tem nada a ver com nutrição. Eu vou, sabe? Então eu busquei fazer bastante isso e, consequentemente, foi me abrindo muito a visão para o que eu ia fazer posteriormente à graduação. Eu já pensava para frente, já para me preparar. A minha ideia era sempre me capacitar antes de chegar a hora. Não chegar a hora e fazer o que eu vou fazer agora. Sabe? Legal. E aí eu acho que o maior gap nesse sentido, eu sempre conto essa história, foi quando eu cheguei no primeiro dia de fisiologia. Aí a professora apresentou a matéria de fisiologia. Essa história é muito legal. E aí ela desceu para o laboratório para apresentar a gente a estrutura do laboratório, dos Becker, né, da centrífuga, de todos os equipamentos ali de um laboratório de bioquímica e fisiologia. E aí ela explicou, olha, a gente está começando alguns estudos agora com triptofano e etc. Eu levantei a mãozinha, sempre muito curioso. Falei, professora, e vocês estudam também as quinureninas? Eita! Ela ficou, quinurenina? O que é isso? Eu falei, não, professora, é que na rota do triptofano a gente tem algumas possibilidades de vias. O triptofano ele pode ser utilizado para síntese proteica, ou pode ser desviado para a rota da serotonina e melatonina, ou para a rota das quinureninas, que pode ser neurotóxica em algumas situações. E ela falou, não conheço. Ela foi... Muitos professores não fariam isso. Sim, Ela falou, sim. olha, não conheço. Rafa, você poderia ficar depois da aula para a gente conversar? Legal. Eu falei, com certeza. Aí todo mundo saiu, fiquei eu lá, vou receber uma bronca de ter sido curioso demais, no sentido de ter interrompido, impertinente, exato.
E ela, não, Rafa, então, o que acontece? A gente faz essa pesquisa com triptofano para analisar comportamento. E o que seria a rota das quinureninas? Daí eu expliquei por quê. Eu tinha estudado isso há poucos dias atrás, entendendo fisiologia nos livros do Guyton, nos livros de né? psicofarmacologia, enfim, eu gostei desse tema. E olha como bateu, sabe? Eu me preparei, chegou no momento que ela falou sobre triptofano, eu tinha esse feeling, e por curiosidade mesmo, questionei. Ela falou, Rafa, a gente vai fazer um estudo amanhã, você quer vir ajudar? Com certeza. Acompanhar um TCC, né, que elas estavam elaborando. Aí eu fui lá, carregava balde de água, enfim, foi um auxiliar no início. Que semestre que você tava? No começo do segundo. Caramba, comecinho da faculdade. Foi ali no comecinho da faculdade. Aí ela falou, Rafa, olha, a gente faz pesquisa aqui com triptofano e comportamento. A minha ideia é estudar outras vias, outros fármacos, que ela estudava psicofármacos, inclusive a melatonina que você mencionou. Você gostaria de trabalhar aqui conosco? Eu falei, poxa, com certeza. E aí que começou minha trajetória acadêmica na graduação. Então, dos 8 semestres da graduação, 7 passei fazendo pesquisa. Caramba, já na pegada da rota do sono, né? Já tinha um pouco de relação, né? Exato, tanto que a melatonina, no modelo experimental que a gente estudava, a zebrafish, eu fui o primeiro a mostrar um possível potencial ansiolítico da melatonina. Então ali a gente conseguiu fazer várias publicações, tanto que na graduação eu finalizei com 10 artigos nessa temática de Caramba, é muito também, né? Para graduação. E aí você emendou o mestrado direto? Ou você foi pro doutorado direto? Doutorado direto. Aí tava no finalzinho da graduação, teve um evento aqui em São Paulo, aí eu mandei uma mensagem pro professor Hamilton Rochelle. Sim. Professor, gostaria de entender um pouco mais sobre sua linha de pesquisa e tudo mais, né? E aí, nesse evento, a gente conversou mais e estreitamos aí a parceria pro projeto. Pô, sensacional. Explica um pouquinho mais isso daí, porque tem muita gente que talvez vai assistir aqui a nossa conversa e vai falar assim, tá, mas eu gostei desse caminho do Rafael, de sair da faculdade já ir para a pesquisa, né? Até antes de repente, pensar em atender, coisas do tipo, mas enfim. Qual que é o caminho mais rápido? Ou o melhor caminho? Não sei se é mais rápido. Eu tô me formando e eu quero ir para a linha acadêmica. O que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? Por que você foi no Rochelle? Né? Explica um pouquinho. Perfeito. Legal. Esse é um tema muito importante mesmo, Gus, porque até uma dica para quem está na graduação, né? Procurem sobre cursos de verão e cursos de inverno. Cursos de verão e cursos de inverno, em faculdades principalmente federais, são cursos que, por exemplo, o meu grupo de pesquisa organiza um curso por uma semana como se fosse um intensivo, no qual a pessoa vem para o laboratório e conhece as linhas de pesquisa do laboratório, tudo gratuitamente, muitas vezes gratuitamente. Outras a pessoa tem que pagar uma pequena taxa por causa de alguns utensílios, tipo camiseta, algo do tipo. E eu sempre tive esse, preciso fazer isso para conhecer as várias linhas de pesquisa nas federais do Brasil. Tanto que eu fiz o curso de inverno em Bioquímica e Toxicologia da UFSM, da Federal de Santa Maria. Depois eu fiz o curso de verão em Neurociências da URGS. Depois eu fiz o curso de verão em Fisiologia e Bioquímica da Unicamp. Esse era meio doidinho, Rafa. Aproveitei ao máximo a graduação para estudar mesmo. E aí esses cursos possibilitam você conhecer as linhas de pesquisa do tipo, gostei disso. Olha, isso eu gostaria de estudar no meu mestrado, meu doutorado, e ao mesmo tempo facilita já um contato com o orientador, porque isso é muito importante. Legal. Muitas pessoas têm um tipo, Gus, eu gostaria de estudar melatonina e câncer, um exemplo. Só que se eu chegar no Gus, por exemplo, ele estuda melatonina e, vamos supor, e hipertensão, que é totalmente diferente do que o câncer, às vezes o orientador não vai conseguir de fato te ajudar ou te aceitar, porque não é a linha que ele está habituado, o laboratório não está aprimorado para esse tipo de pesquisa. Então, quando a pessoa quer fazer uma pesquisa científica, é muito importante, primeiro, entender o que ela gostaria de pesquisar e, posteriormente a isso, buscar cursos nessa área, cursos de verão, por exemplo,
eu gostaria de estudar neurociências. Então procura cursos de verão, cursos de inverno em neurociências, e isso você consegue ir no laboratório. Por exemplo, que eu fui na URGS, que era o departamento de neurociências, e lá tinha várias linhas de pesquisa. E ali você consegue entender as linhas de pesquisa, fazer contatos com orientadores, pós-doc, enfim, e já dá uma abertura muito boa. E para quem está na graduação ainda, a melhor dica é fazer iniciação científica. Eu ia perguntar isso. Porque a iniciação científica já te prepara, já te dá uma capacitação do que é o mundo da pesquisa, já te dá um know-how, já te dá até mesmo oportunidades de publicações, tanto que eu só consegui ir direto para o doutorado devido às publicações, que tem pré-requisitos para pular o mestrado, entre aspas. Né? Demais, cara. Eu ia falar exatamente isso, de iniciação científica e monitoria, né? De disciplina também, perfeito. Né? Monitoria, projetos de extensão, né, que envolvem pesquisas também. E depois, Afa, tem pós-doc, não? Boa pergunta. Quando que acaba o doutorado? Meu doutorado vai mais uns 3 aninhos, pelo menos. A ideia é fazer alguns sanduíches. O lado bom das publicações é que a gente tem já muitas parcerias fora do país. Tenho grandes pesquisadores, por exemplo, em Londres, que a gente já tem parceria em algumas publicações. Já tenho algumas publicações com o Bradesco, com o Field. Legal. O mundo acadêmico é um mundo bem acessível, né? Eu digo assim, quero dizer o seguinte, vamos supor, você vai... o cara, de repente, vê um cara aí, né, na internet, X, aí, né, no Instagram, né? Que é a maior base científica do mundo, Instagram. O pessoal olha no Instagram e vê lá, João. E fala, pô, esse cara aqui, né? Mas na realidade, pelo mundo acadêmico, você tem acesso a toda essa galera, né? Toda essa galera mais pesada, mais forte, né? Sim. Na verdade, eles são acessíveis. Exato. Tem muitas pessoas que falam, o cara não vai me responder. Mas, na verdade, muitos pesquisadores extremamente prestigiados são extremamente acessíveis. Tanto que eu lembro quando eu trabalhei em um artigo sobre melatonina e doenças do sistema nervoso central como um todo, eu lembro que eu mandei um e-mail para o Russell Hayter. O Russell Hayter é o maior pesquisador do mundo sobre melatonina. O cara tem mais de 100 mil citações em artigos. Nossa. O cara é pioneiro na pesquisa em cronobiologia. E eu mandei um e-mail extremamente sem esperanças, né? Despretensioso. Conversei com ele num sentido de entender um pouco mais sobre alguns mecanismos. Não deu uma semana, ele já tinha me respondido, falou que iria vir para São Paulo em um evento, poderia me encontrar. Então, tipo, o cara número 1 do mundo em questão de publicações, em questão de citações, e extremamente acessível. Ô, Rafa, e com o inglês do doutorado, assim? Você estudava antes, aprendeu na marra, tá aprendendo? Como que é? Então, Gus, eu acho que esse foi o meu uma das minhas maiores dificuldades, principalmente por causa da fazenda, sabe? Eu era um pouco isolado dessas oportunidades no mundo em si, tipo, por exemplo, lá demorou um pouco mais a internet para chegar frente a outros lugares, até mesmo pela graduação, porque era em outra cidade, razoavelmente distante, cursos. Então, somente depois que eu entrei para nutrição que eu comecei a me ligar um pouco mais nas atualidades, digamos assim, né? Não, cara, eu preciso sair, preciso fazer cursos, vinha para São Paulo, ia para Porto Alegre, comecei a fazer inglês, né? Tanto que para passar inclusive eu não tenho, tipo, vergonha nenhuma de falar, tanto que quando eu falei da graduação sendo um dos últimos a serem aprovados, e no inglês, quando eu fui entrar para o doutorado, eu não passei no inglês, por não ter tido aulas de inglês. No ensino médio eu não tinha cursos na minha região de inglês. Olha, eu poderia ter feito online, obviamente poderia, mas talvez faltou esse feeling, talvez até um estímulo, algo do tipo de, cara, faz inglês porque é importante. Não tinha esse conhecimento. Sim. Hoje, eu não fico sem aula de inglês. Mesmo posteriormente tendo passado, né, depois da segunda tentativa, eu falei, não, cara, não posso ficar sem inglês, hoje já está muito melhor, mas eu sinto que ainda tem que aprender, tem que melhorar bastante. Legal. E só uma coisa, e os seus pais, como é que veio isso aí hoje? Você aí, eles têm essa noção de que você é um cara que dá aula, que você é um pesquisador? Hoje eles têm essa percepção? Hoje sim. Até na metade da graduação foi bem difícil, porque eu sempre ajudei na fazenda, né? Então eu era um braço direito deles. Era uma mão de obra, né? Total, assim, eu fazia tudo sozinho lá, plantação, enfim, todo o trabalho. Eu fazia muita coisa na fazenda.
E quando eu comecei a, tipo, cara, preciso estudar, preciso trabalhar, aí a graduação no início foi mais à noite, até foi tranquilo, deixei a rádio, comecei a estudar, beleza, continuei trabalhando na fazenda. Mas aí chegou uma época que até o corpo já estava muito cansado no sentido, acordar muito cedo, trabalhar na fazenda, estudar tarde e noite, então era uma rotina muito puxada. Com o tempo eu comecei a ter que parar de ajudar na fazenda até por causa das pesquisas, né? Então tinha dia que eu ficava manhã, tarde e noite fazendo pesquisa na faculdade. E aí meu pai começou, pô, cara, você não tá mais ajudando na fazenda, você não tá mais ajudando aqui, então foi bem difícil. Caramba. Mas posteriormente, eles começaram a entender a questão tipo, do que era meu caminho mesmo, né? Depois eu fiz o lançamento de um livro, eles ficaram extremamente orgulhosos. Legal. Durante a graduação a gente conseguiu publicar um livro, depois publiquei mais 2 capítulos em um livro internacional e depois ganhei um prêmio de estímulo à pesquisa científica de um hospital lá da minha cidade. E aí eles começaram, de fato, eu acho que ali a perceber, opa, é outro caminho dele mesmo nesse sentido. E aí depois eles se orgulharam bastante e começaram a estimular. Demais. Você escreveu capítulos de livro e um livro também ou não? Isso, eu escrevi um livro juntamente com o professor Santiago Paes. Grande abraço aí, Santiago. Ah, você escreveu um livro, Rafa? Não Sim, sabia não, cara. Durante a graduação a gente escreveu um livro sobre atualizações em nutrição esportiva. Que Então, demais. basicamente, nutrição esportiva no contexto de treinamento esportivo. E 2 capítulos em inglês, internacionais, sobre o papel do sono no comportamento alimentar, basicamente. Pô, que demais, cara. Não sabia não, desculpa. Você sabia, Gu? Não sabia. Não, o Rafa, na realidade, eu conheci ele pela base científica do Instagram, né? Pelo Instagram. Até porque você é jovem, você se comunica e tal, normal, isso pelo Instagram. E por uma rede de amigos que você tem, né, em comum, de também grandes nomes aí da nutrição, né, atuais, são o pessoal do Sul, né? Uhum. O professor Heitor, lá no Heitor, né? O Dudu, aquela galera toda que... Acho que hoje você tem um contato até com eles aí, até próximo. Lá no Sul, e até por essa galera, né? Tudo bem que o Heitor é de Minas, Isso. mas esse pessoal do Sul, o Matheus, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É bem forte ali a nutrição? Como que... Eu acho que, principalmente ali em Santa Catarina, é um baita polo da saúde, né? Então, ali o contato com o Dudu, com o Matheus, né? Tivemos vários cursos juntos, inclusive o meu primeiro curso, a minha primeira palestra que eu dei foi ainda durante a graduação, foi com o professor Alexson, né? Também professor da pós, e o Alexson, a gente deu um curso em Balneário Camboriú, justamente falando sobre algumas questões de sono, envolvendo inclusive a microbiota intestinal, e depois ele puxou mais para o tema dele de microbiota intestinal. Que demais, legal. Então ali era um polo bacana que ainda durante a graduação eu comecei a dar algumas palestras, eventos, inclusive em Pelotas também a gente teve algumas oportunidades, foi muito bacana que ainda durante a graduação algumas empresas já acreditavam nesse sentido de, pô, bora vir fazer um curso sobre isso, uma palestra sobre isso, uma aula. Inclusive, grande abraço para o grande Felipe Ataíde, um grande amigo hoje, praticamente um irmão, e que nos deu essa oportunidade. Rafa, até um dia foi muito engraçado que ele nos chamou um dia antes, ele vai dar risada dessa história, ele nos chamou um dia antes para a gente dar uma aula no evento no dia seguinte. A gente rodou a madrugada. Caramba. De carro. Eu te chamei já também pra dar parecido já. Não, mas ali foi mais punk porque a gente teve que se deslocar. E no outro dia para dar uma aula. A gente chegou cansadão, mas caramba. Tudo certo. Vocês viajaram de uma cidade para outra para poder dar aula? 8 horas. Caraca, de carro, de madrugada. A gente chegou 8 horas da manhã, 9 horas a gente estava palestrando. Já tinha aula, pelo menos? Pronto. Não, a gente teve que fazer aula em um dia. Ai, caramba. O cara falou de manhã, até a tarde pra fazer, pegar o carro. Basicamente foi isso. Ele botou a gente numa enrascada. Eu tava falando que o Rafa já salvou a gente também, né? Uma professora cancelou uma semana antes, eu acho. O Rafa foi lá e deu, acho que 8 horas direto de aula. Então, mas isso mostra o quanto... Você vê o diferencial, né? Como as pessoas têm uns diferenciais. Sim, esse é um diferencial incrível. O cara que vai lá na primeira aula, né? No primeiro laboratório, levantou a mão, pô, isso que eu conheço. Sempre que precisa, o Rafa, não, isso que eu faço. Exato. Muito legal, Rafa, muito legal. Exato. Muito legal.
Ô, Rafa, e aí, cara, quando que foi a sacada, assim, você comunica em rede social, se comunica em Instagram também, quando que foi a sacada da importância de comunicar na internet também? Esse é um ponto importante, porque foi ainda durante a graduação, e como eu falei, eu sempre gostei de ensinar. Ali, vindo do Karatê, durante a graduação, eu percebi que eu tinha muita facilidade em pegar alguns conhecimentos, principalmente fisiologia, bioquímica, porque a ideia, inclusive que o Gus acabou de falar, de estar preparado antes da hora, né? Não esperar chegar no momento para se preparar. Não, olha, peraí, o que vai ter no próximo semestre? Vai ter, por exemplo, na parte de fisiologia, vai ter fisiologia do sistema nervoso. Então eu já ia, por exemplo, para a biblioteca, ficava horas lá estudando livros de neurociências, livros de psicofarmacologia, livros do sistema nervoso central. Então quando eu chegava na aula, eu já tinha uma base muito boa, no sentido de que o que o professor passava para mim era mais um complemento, né? E um guia, um complemento, enfim. E aí muitos alunos, ou melhor, muitos colegas na época, eles sentiam algumas dificuldades em algumas temáticas. Então, muitas vezes, eu combinava com eles, ficava posteriormente à aula para dar uma aula para eles, no sentido de, olha, eu vou ajudar vocês, vamos debater, vamos discutir sobre isso. Tanto que tinha alguns alunos que até me pagavam para dar aulas extras durante a graduação. Vou aqui dar uma mini aula sobre fisiologia do emagrecimento. Então, o pessoal me pagava R$50 a hora, um exemplo. Eu lembro muito bem disso. Para a gente ficar do intervalo das 5 horas até as 7, para a gente ficar conversando sobre algum assunto e eu explicava para eles. E foi muito interessante porque, com o tempo, eu falei, cara, isso é um tema interessante, tipo, compartilhar esse conteúdo. E aí eu comecei na rede social a fazer posts, conteúdos, ainda na época do Facebook, né? A gente tinha um grupo no Facebook, o Nutrição e Metabolismo, que daí que surgiu a amizade com o Dudu, com o Adam, com o Matheus, com o Heitor, com o Cassiano, com várias galeras ali do meio. Tinha o Muse, enfim, posteriormente no nosso grupo do WhatsApp também. E aí a gente começou a compartilhar vários conteúdos, já gerando uma certa autoridade, tanto que é muito interessante que muitos dos meninos, Dudu, Matheus, Heitor, Mike, né, o Matheus, o Mike e Alexandre, a gente se conheceu todo mundo e criou uma certa autoridade, entre aspas, ainda todo mundo graduando. Isso é legal, cara. Ainda na graduação. Na graduação. E aí, quando a gente chegou pro Instagram, de fato, que a gente foi pro Instagram, depois do Facebook, a gente já tinha uma galera que nos acompanhava, e posteriormente a isso, a gente sentiu ali algumas, que a gente sempre fala no mundo do empreendedorismo também, sentir a dor e onde a gente pode também ajudar. E aí foi muito engraçado que na época da ciência, da pesquisa ali do laboratório, eu estava sempre com a térmica de café. E eu estava sempre brincando com o café. E tanto que virou uma hashtag do Team Café, foi gritante, se bombou. E a galera me marcava, então a galera... E eu comecei, opa, olha que tema legal de conversar. Então eu comecei a fazer vários posts sobre os benefícios do café, os malefícios do café em excesso. Então, coisas simples, mas que eu percebi, opa, isso aqui tem um campo legal para explorar, para a gente conversar. E foi assim que foi. É demais, cara. Isso é uma coisa importante, né? Eu brinquei, né, no Instagram, que é científico e tal, mas na realidade, qual que é uma maneira da ciência chegar para o público final? Né? Uma das possibilidades, né? Uma das possibilidades é através da rede social, do Instagram. Então, eu acho válido pra caramba levar conteúdo. Total. Lógico, tem que ser um conteúdo mais mastigadinho, né? Tem que ser quer dizer, depende, se quiser alcançar o público mais técnico, mas se você quiser entregar conteúdo para o público final, o Instagram é uma rede legal. Como é que você tem hoje um esquema assim, de tipo, vou publicar? Você tem isso na sua prática? Eu preciso publicar, fazer uma publicação por dia, ou X por semana, eu tenho que fazer reels. Você tem isso desenhadinho ou não? Não. Eu tinha, até chegar ao doutorado. Mas você tinha isso daí? Eu tinha uma organização de tal dia abrir caixinha de perguntas, tal dia fazer uma live, tal dia fazer um post. Então,
geralmente no domingo já organizava pelo menos 3 publicações para a semana, mas chegou uma época que, principalmente devido à demanda do doutorado, já começou a mudar um pouquinho as obrigações, porque eu vejo o Instagram como um trabalho, como uma ferramenta. No sentido de que o que eu posto lá, muitas pessoas estão me vendo como o professor Rafael, o nutricionista Rafael e o Rafael... Esse é o nome, né? Pessoa, exato. Então, eu sempre gosto de passar algum conteúdo que seja de fato válido, não somente algo supérfluo, né, particularmente, né? E aí, eu sempre me cobro bastante do sentido, cara, dá uma puxada, trabalha, dá uma focada no Instagram também, porque eu vejo como algo muito importante, até pelas questões dos cursos e tudo mais, até mesmo no evento, o evento me deu vários insights do tipo, cara, tem que do focar, Renato Cariani falando. A Cris falou também, né? Cris, né? Também tem que se ligar um pouquinho mais nessa questão da rede, no sentido de que, para nós, a gente sabe que hoje é uma baita vitrine. Né? Uma baita vitrine, um meio de comunicação científico sensacional, porque de nada adianta a gente fazer ciência, ficar no laboratório e a gente não conseguir compartilhar com as pessoas. Tanto que essa, novamente, termo autoridade, entre aspas, pela parte científica, foi justamente de conseguir compartilhar os conteúdos, os meus estudos, o andamento das pesquisas no Instagram. Então, muitas pessoas gostavam de acompanhar. Com o Heitor foi basicamente isso. Com o Heitor a gente tem pelo menos uns 3 artigos juntos, mais um que a gente está finalizando agora, e basicamente a gente sempre compartilhou as nossas publicações no Instagram. A forma de alcançar mais pessoas e de que outras pessoas. O Heitor, ultimamente eu falo com ele sobre o Galo, só que ele é atleticano, né? E aí o Atlético ganhou do Corinthians 3-0, eu falei, pô, Heitor, aí não, né? Aí você bateu e judiou. Ele me incomoda bastante. Ele incomoda bastante, ele gosta, Ele né? gosta. Mas ele é um cara também, assim como você, assim, eu vejo, porque o Dudu tá, é um outro perfil, assim, né? Você e ele, e o Michel, talvez, o Michel, já tem um perfil mais acadêmico mesmo, né? O Heitor publica bastante e tal. Como é que vocês trocam ideias? Vocês conversam semanalmente? Tem alguma coisa assim ou não? Hoje é uma coisa mais de vez em quando, de vez em nunca? A gente costuma conversar bastante. Na época que todo mundo estava na graduação, foi muito legal, porque a gente vê o crescimento um do outro, comemorando, opa, enfim, esse vai formar. Isso é legal. Isso foi legal, foi muito bacana ver o crescimento da galera. Depois, um ou outro começando a dar cursos, aí todo mundo estimulando, todo mundo compartilhando, ajudando no crescimento. Ali eu considero a família Nutrição e Metabolismo, a família, porque de fato todo mundo estava lado a lado. E muitas oportunidades de crescimento profissional surgiram ali. Um puxou o outro, né? Um puxou o outro, total. Tanto que até mesmo os cursos que a gente já fez, pós-graduações, enfim, muito um puxou o outro no sentido de indicação e também de confiança. Então, ali, com certeza, o Heitor, por exemplo, a gente tem uma parceria de publicações científicas e, ao mesmo tempo, de amizade, né? Legal. Então, a gente tem, pelo menos, esses artigos que a gente conversou e está sempre discutindo sobre gaps na literatura. Olha, Heitor, você viu como esse tema aqui está pouco falado? Vamos tentar explorar, vamos tentar ver se saem algumas publicações. E, assim, a gente unir. É legal que, muitas vezes, esse último trabalho foi muito bacana, porque eu e o Heitor tínhamos pontos de vista diferentes. Então, isso é muito importante para a ciência, porque você gera uma discussão mais crítica ainda. Então, muitas vezes, a gente se complementa no sentido, olha, a gente é amigo, na hora da discussão científica, é importante os pontos de vista contrários, no sentido de gerar uma discussão mais crítica nesse trabalho. Sim. Então, geralmente, dá umas publicações boas nesse legal. sentido. Ô, Rafa, eu percebo que os estudantes, normalmente, eles têm medo de gerar conteúdo, né? Porque eles ficam, se expor, né? De se expor porque são estudantes, ou por não se acharem prontos, né? Vocês nem ligaram muito pra isso, né? Já foram compartilhando desde a graduação e já fizeram um pouco do nome já nesse período, né? Eu posso que escreveram coisa errada, falaram alguma besteira. Provavelmente. Sem dúvida. Então, sem dúvida. Bom, eu vou falar uma coisa que, gente, me perdoa, hein? Eu cheguei no primeiro dia de aula, tem apresentação. Né? E aí, toda a coordenação do curso, todos os professores, eu fui lá, então, pessoal, eu sou o Rafael, eu já acompanho algumas pessoas, já trabalho com dietas, já acompanho
Putz. Eu fui falar, minha coordenadora só me olhou assim. E só que o que acontece? Como eu fiquei 3 anos parado, estudando nutrição, enfim, eu gostava de ir pra prática mesmo. Então, tinha vários amigos que a gente se ajudava em treinamento, em nutrição. E aí eu adorava essa parte prática mesmo de botar a skin in the game, né? Eu cheguei no primeiro dia e fiz isso. Lembro, eu passei por algo do tipo também. Eu passei na faculdade, começava, sei lá, março do ano seguinte, eu já comecei a atuar também. Atuar mais ou menos, tipo, passar dieta com os amigos e tal. Foi tipo isso. Eu sinceramente não me arrependo no sentido de que isso foi importante para o crescimento e essa questão do conteúdo de mesma forma. Eu era muito julgado, tipo, tanto que, tudo bem, eu era chamado por algumas pessoas, tipo, o diferentão na faculdade, porque eu compartilhava conhecimento quando ninguém achava correto postar lá na minha faculdade, por exemplo. Eu falei, não, cara, eu acho que é importante, porque é um conhecimento com base científica, não é um conhecimento, tipo, de achismo, algo que possa estar trazendo risco para a saúde de alguma pessoa. Então, eram conhecimentos que eu lia, achava interessante, tinha ali algum propósito que poderia ajudar alguma pessoa e eu compartilhava. Não fazia nenhum tipo de prescrição, mas compartilhava, olha, aqui tem um interessante esse artigo, mostrou que se você fazer 1 hora de exercício semanal, por exemplo, você diminui o risco de diabetes em X%. Isso estimula a pessoa a se exercitar mais e não estava fazendo uma prescrição. Faça 1 hora de exercício com tal intensidade. Não. E esse tipo de conteúdo, por exemplo, eu acho que é extremamente válido durante a graduação, porque as pessoas já vão criando uma certa confiança no seu trabalho e quando você compartilha algo com respaldo científico, você tem total segurança do tipo, estou compartilhando ciência, estou compartilhando um bom conteúdo, né, que de fato não vai trazer um risco para alguma pessoa, por exemplo. Pô, demais. Você atende, Rafa? Atualmente aqui em São Paulo? Atendo na região de Pinheiros. Legal. Como é que é, tipo, você tem o doutorado, tem a parte de aula, como é que você consegue lidar com isso? Você vai ter uma agenda menor? Exato, Gus, porque particularmente eu não quis aceitar a bolsa de dedicação exclusiva do doutorado, mesmo eu tendo dedicação exclusiva, o doutorado hoje é minha prioridade pela questão da demanda. A nossa intervenção é com idosos, então a gente tem o meu projeto particularmente, eu tenho que estar todos os dias lá, manhã e tarde, porque os idosos vão até a nossa academia, o nosso laboratório, então eles estão sempre lá. Então a minha dedicação é exclusiva, mas pela questão financeira da bolsa no Brasil, infelizmente, não ser nada suficiente, ainda mais pelo custo de vida em São Paulo, eu decidi não aceitar a bolsa para poder atender, por exemplo, à noite, final de semana. Então minha agenda é reduzida, coloco um ticket médio um pouquinho maior para compensar, né? Mas eu consigo ter esse suporte financeiro pelos atendimentos e pelas aulas, cursos, enfim. E esses pacientes que você atende são pacientes que você capta pela internet? Como é que... Eu diria que aqui uma boa parte hoje é pelo boca a boca, visto que eu praticamente divulgo muito pouco, mas ainda tem uma galera fiel de um bom tempo atrás, da minha região, aqui legal. Muitas vezes do próprio Instagram, porque eu atinjo uma dor que é razoavelmente bem pertinente, que é o sono. Então muitas pessoas, é uma coisa que eu falo também nos cursos, né? Porque muitas pessoas hoje têm problemas de sono. E quando ela também quer procurar um nutricionista, eu vejo, por exemplo, um nutricionista que tem esse domínio na área de sono, na área de crononutrição, na área de cronobiologia, e vê um nutricionista esportivo, e ele já sabe que tem esse problema do sono, olha, isso aqui poderia melhorar, ele procura um nutricionista que tem esse domínio no sono, porque já tem um diferencial. E eu acho que isso muitas pessoas veem, e eu sempre peço, né, no início da consulta, eu quero saber de onde eles vieram, por que eles vieram. Então, geralmente, muitos falam, olha, Rafa, eu vim porque eu senti que você trabalha com o sono, tem esse olhar e eu vejo que o meu sono precisa melhorar. Então, isso é algo que eu vejo que é um chamativo a mais. Ô, Rafa, em nutrição, eu não via ninguém, alguns anos atrás, eu não via ninguém falando de sono ou de cronobiologia. Não via, assim. Aí, de repente, comecei a ver o Valentim alguns anos atrás e você. Cara, da onde veio isso? Esse assunto hoje no mundo acadêmico tá em alta. Tem poucas pessoas, eu não vejo mais
pelo menos em nutrição, não vejo ninguém falar sobre isso. Não, tem 5 pessoas. E eu também, como eu tô fora do mundo acadêmico, de estudar mesmo, assim, eu não sei como tá isso na parte científica mesmo. Mas ali de rede social e da prática, mais vocês, assim, falando. Como que tá isso aí? Como que é? Eu, particularmente, vim para essa área, caí de paraquedas, entre aspas, devido à pesquisa, né? Então, como eu pesquisei muito sobre melatonina, psicofármacos, o impacto da melatonina no sistema endócrino e metabólico, comecei, peraí, mas beleza, a melatonina age dessa forma, mas como a alimentação está vinculada a isso? Que, na verdade, chega na crononutrição, que é a união de duas ciências, a nutrição mais a cronobiologia. Só que o que eu vejo que é muito escasso ainda, Nato, é pela dificuldade de compilar o conhecimento. Porque a crononutrição é uma ciência muito nova. Tem muitos artigos de crononutrição, mas que de fato não tem lá o nomezinho crononutrição. Entendi. Por exemplo, os estudos de skipping breakfast, de pular o café da manhã, envolve muita relação com o nosso ciclo circadiano. Mas que às vezes a pessoa não consegue compilar esse conhecimento para de fato, isso é crononutrição. Entendi. Por isso que tem poucas pessoas ainda capacitadas nesse sentido e que tenham até mesmo um olhar mais holístico nesse sentido, que o Rodolfo bate muito nisso também. Olha, de fato, as calorias são as mesmas após as 18 horas. É o que eu falo dos meus cursos. As calorias, de fato, não mudam. 120 calorias de um pão, por exemplo, antes das 18, depois das 18 é a mesma. A galera ainda insiste nessa discussão. Entretanto, a discussão não é essa, né? Exato, a discussão não é essa. O que entra na crononutrição, envolvendo a cronobiologia, é que o nosso organismo é diferente no período noturno. E não é que comer carboidrato vai engordar. Porém, a nossa eficiência metabólica, inclusive é o que a gente está discutindo nesse trabalho que está em submissão, justamente que a eficiência metabólica no período noturno, ela é um pouco menos efetiva, por exemplo, no metabolismo energético, digamos assim. E a crononutrição, basicamente, ela vem para discutir isso. Como, por exemplo, a frequência das refeições, a distribuição dos alimentos, o horário das refeições, pode influenciar positiva ou negativamente na nossa saúde. E ainda a gente tem muitas pesquisas para avançar, né, até mesmo para ter dados mais confiáveis para explorar. Tem mais gente para estudar, etc. Você acha... Só para finalizar, você acha que é um nicho que vai crescer muito aí? Eu acho que sim. Particularmente, eu acho que sim, visto que a crononutrição é diferente, por exemplo, de uma estratégia nutricional, do sentido low carb, jejum intermitente, enfim. Na verdade, a crononutrição é uma ciência. E muitos estudos estão saindo, principalmente na última década, mostrando como, por exemplo, alguns comportamentos simples podem influenciar negativamente na saúde. Do tipo, olha, comer muito tarde, ou pular o café da manhã. Para quem que isso pode fazer mal? Né? Para quem que isso, de fato, pode ser sem efeitos significativos? A distribuição, será que comer de 3 em 3 horas? Né? Tem aquela frase clássica, coma café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Será que ela faz de fato sentido? Ela é datada de 1904. Caramba! Tem mais de 100 anos. Isso, tem mais de 100 anos. Então, muitas pessoas ainda não sabem de fato como isso pode ser útil na prática clínica, mas eu particularmente vejo, por ter esse feeling de estudar mais a crononutrição, que ela pode ser extremamente útil no contexto clínico, principalmente em quadros de distúrbios metabólicos. Né? Sensacional. Vou até anotar um insight aqui, dá licença. Não, uma pergunta que eu ia fazer que tem a ver com a crononutrição. Eu não vamos fazer muita pergunta sobre isso, porque, eu ia fazer um podcast sobre isso, mas enfim. Mas até por você vir da fazenda, né, vindo do interior e tal, e a galera mais antiga, não agora, obviamente, tinha aquele hábito de acordar 5 horas da manhã com o sol nascendo, e quando era tipo 7 horas da noite, dependendo do inverno, do verão, né, que escurece mais cedo ou mais tarde, mas enfim, o sol se pondo, a pessoa ia dormir. Então era um hábito mais comum. Isso tem uma relação direta com a saúde humana? Total. Tanto que um dos maiores motivos que alguns trabalhos discutem sobre o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, diabetes, enfim,
geralmente vinculam essa mudança no estilo de vida. Porque o que a gente percebe? Comparado com esse comportamento, por exemplo, Gus, muitas pessoas hoje têm um estilo cada vez mais noturno. As pessoas estão acordando mais tarde, indo dormir mais tarde e tendo atividades cada vez mais noturnas. Antigamente era isso. A pessoa respeitava o ciclo sono-vigília conforme o ciclo sol-escuro, né? Então, a pessoa, por exemplo, acordava cedo, não tinha muita aquela questão da tecnologia no período noturno, então respeitava de fato o ciclo, por exemplo, claro e escuro. E aí o que acontece hoje? A gente tem cada vez mais presença de luminosidade à noite, que vai contra a nossa fisiologia, o uso de smartphones, cada vez mais a gente está ativo no período noturno, inclusive um dos maiores motivos de doenças cardiovasculares é o trabalho noturno. Por exemplo, o trabalho noturno é muito interessante, que tem um trabalho que eu sempre uso nas aulas, que ele comparou o seguinte: vamos pegar as mulheres com os mesmos fatores de risco, né, e analisar o risco de câncer em mulheres que trabalham de dia e trabalham de madrugada. E eles perceberam que só as mulheres, mesmo sendo semelhantes em fatores de risco, só das mulheres trabalharem de madrugada, elas apresentavam um risco maior de 50% para câncer de mama. Caramba. Então a gente percebe que, por exemplo, muitos trabalhadores noturnos, inclusive já tendo muitos atualmente, inclusive atendi no domingo um piloto de avião internacional, que ele tem muito jet lag, está sempre mudando o ciclo, é um trabalho bem interessante. E uma coisa que a gente percebe é uma maior chance, por exemplo, de doenças como diabetes, hipertensão. Geralmente eles relatam um ganho de peso bem significativo, né? E tem muitos trabalhos hoje discutindo como manejar a saúde do trabalhador noturno. Legal. Está sendo um público assim bem interessante de trabalho. Ô, Rafa, a gente fala muito aqui de medicina preventiva, né? Enfim. Você acha que a nutrição ela tem um papel essencial, por exemplo, no sono, ao ponto da pessoa, de repente, não precisar de medicamento, enfim, a gente tem insônia, sei lá, alguma coisa do tipo? Eu não diria somente a nutrição, Nato, mas o nutricionista também olhar por comportamentos, né? Tanto que hoje o tratamento padrão ouro para insônia crônica é a terapia cognitiva comportamental. Caramba, não sabia. Não é também. o tratamento ouro, abordagens farmacológicas. Eu não sabia. Amigos médicos do sono hoje que eu respeito, inclusive que seguem diretrizes da Associação Brasileira do Sono, por exemplo, eles defendem muito que, olha, antes de pensar em qualquer tipo de abordagem medicamentosa, melhorar o estilo de vida, com comportamentos, por exemplo, a luminosidade no momento noturno, o tipo de atividade no momento noturno, alimentação no momento noturno. Eu já tratei muitos distúrbios de sono porque a pessoa tinha uma alimentação errada. Uma alimentação do tipo, ficava muito tempo sem comer até a hora de dormir, aquela ideia de que jantar engorda, né? Tem muitos mitos da nutrição que geram ali comportamentos equivocados, do tipo a pessoa jantava 5, 6 horas da tarde, não comia mais, iria dormir por volta de 22 horas, e a fome é uma grande inimiga do sono, porque níveis glicêmicos mais baixos tendem a aumentar alguns hormônios de sintomas adrenérgicos, né, de sinais adrenérgicos no sentido de luta ou fuga, por exemplo. Opa, não, fique em alerta, não durma, por exemplo. E isso atrapalha muito a qualidade do sono. De mesma forma, o consumo exacerbado. Um consumo muito grande de alimento próximo do horário de dormir tende a comumente trazer desconfortos gastrointestinais, inclusive a dispepsia, e tende também a atrapalhar bastante a qualidade do sono. E a gente entra nos fitoquímicos, né? Inclusive com o Heitor a gente publicou um trabalho sobre as cherries, as cerejas, mostrando como a antocianina parece também trazer um certo efeito positivo na qualidade do sono. Então, ainda a gente precisa de muitos estudos ainda nessa parte de fitoquímicos e qualidade do sono, inclusive nessa questão da famosa fitomelatonina que muitas pessoas estão propagando, mas a gente ainda não tem nenhum artigo publicado, então precisamos ainda de muita cautela na extrapolação, mas eu vejo que a nutrição tem um papel assim primordial na qualidade do sono, particularmente. Que legal. E como que tá essa situação da melatonina e o nutricionista? Que recentemente ele passou a poder prescrever, se eu não me engano? Ou não? Tipo, teve uma prescrição aprovada pela Anvisa, mas se não me engano é de uma dose de 0,21 miligramas.
E, na verdade, pessoal, eu particularmente não acho tão interessante porque a melatonina, para ser efetiva, vai ser em doses mais altas e geralmente ela tem necessidades específicas, né? Porque a melatonina, por exemplo, algumas pessoas conhecem ela como hormônio do sono. Sim. Mas, na verdade, ela não é uma indutora do sono, ela age em toda a arquitetura do sono, né? E muitas vezes o uso errôneo pode trazer mais malefícios do que benefícios. Por exemplo, temos alguns trabalhos mostrando que a melatonina, quando usada diurnamente, ela reduz a tolerância oral à glicose, aumenta a resistência insulínica. Por quê? Durante a noite, a melatonina, fisiologicamente, ela reduz a secreção de insulina. Nesse trabalho, nesse artigo, a gente conversa sobre isso. E ela vai lá no pâncreas e olha, fala, ó, não libera mais insulina, hora de dormir você também, seu pâncreas. Basicamente é isso. E alguns trabalhos começaram a observar que pessoas que usavam durante o dia não respeitam o padrão fisiológico dela e começava a atrapalhar a sensibilidade à insulina. Por exemplo, naquela ideia que algumas pessoas acreditam que a melatonina aumenta a produção do GH. Então, algumas pessoas começaram a usar pré-treino a ideia de estimular mais o GH e, consequentemente, trazer um melhor efeito anabólico. E pode ser mais prejudicial do que... Foda, assunto muito legal. Eu falei esse assunto. Porra, Vamos fazer um outro só de assunto mais específico. Rafa, e falando um pouco do mundo aí da ciência, de troca, de informação e tal, como é que você considera hoje, não só para a crononutrição, né, mas para a nutrição em si, como um todo, como é que nós estamos hoje? Hoje, dá um exemplo, né? Até algum tempo atrás, vinha aquele negócio, o ovo, a pessoa come ovo, colesterol, aí depois não era o ovo. Como é que você vê hoje isso, cara? Como é que esses mitos e verdades aí, na nutrição, na saúde? A minha maior preocupação em si hoje, Gas, é eu não diria nem em si um problema por parte do aluno, mas muitas vezes por parte da graduação mesmo, o ensino tipo de um conhecimento científico, de um cuidado na interpretação, porque hoje a gente comumente vai encontrar artigos mostrando os dois lados da moeda, né? E aí ter esse feeling, esse conhecimento na interpretação do trabalho é fundamental, porque você vai encontrar, por exemplo, um exemplo arbitrário, artigos mostrando que o ovo foi prejudicial e artigos mostrando que o ovo foi benéfico. E um aluno ali que está no início da graduação ou entendendo esse campo científico vai ler, ele não sabe de fato em qual acreditar pela falta de conhecimento em metodologia científica, sobre fontes científicas. E hoje eu vejo que, por exemplo, as instituições de ensino podem inclusive pegar isso como uma dor e ajustar muito com cursos, com capacitações, enfim, do sentido de, olha, o que seria de fato um conhecimento científico fidedigno, confiável, para que as pessoas consigam buscar conhecimentos cada vez mais respaldados, cada vez mais coerentes, porque hoje a gente tem uma enxurrada de revistas. Infelizmente, pessoal, eu estou no meio da ciência, mas infelizmente a ciência hoje virou um business, então a gente sabe que tem muito journal ficando milionário, bilionário, devido aos custos de publicações, enfim, geralmente o autor não recebe nada, né? Então, hoje, eu particularmente, para falar a minha experiência, recebo, sem mentiras, 20 a 30 convites por dia para publicar em revistas, que a gente chama de revistas predatórias. Olha, a gente aqui até facilita o processo de publicação, só que você paga 1.500 euros. Caramba. Algo nesse sentido. Também não isso infelizmente está cada vez mais comum. E aí, eu particularmente, falando uma experiência recente, eu decidi tirar o meu nome de um artigo, justamente nessa ideia de que, essa revista eu não acho muito interessante, não. Era uma revista que tinha que pagar para publicar. Eu olhei a edição mensal, tinha mais de 150 artigos por mês. Falei, cara, isso não é muito legal, não. Aí, fábrica de artigo. Aí o artigo foi enviado e 2 dias depois o artigo foi aceito. Caramba. Cara, nem lembro. Eu sou revisor de algumas revistas, né? Então eu levo às vezes 20, 30 dias para revisar um trabalho meticulosamente na parte estatística, na parte de metodologia, no desenho experimental. E o artigo foi aceito em 2 dias, sabe?
Tanto que eu falei, olha, alguns autores aceitaram, tudo bem, né? Eu falei, olha, infelizmente eu particularmente não quero o meu nome no artigo, porque essa revista eu particularmente não compactuo. Tanto que, por fim, na edição final, teve vários erros de português no próprio artigo, o título saiu errado. Eu falei, cara... Então, são coisas que é complicado, sabe? Hoje em dia, para publicar um artigo, muitas vezes, com dados, inclusive a gente viu muito isso, inclusive na pandemia, né? Dados muitas vezes inventados ou manipulados sendo publicados em grandes revistas também. Então, a gente tem que ter muito senso crítico hoje na busca de artigos, por isso que ter uma boa instituição, um bom professor que tem esse guia, te dá esse olhar, essa base, eu acho que hoje em dia é muito importante. Eu, particularmente, comecei daí, saindo com boas referências, buscando bons cursos para ter uma base, ter um senso crítico melhor na hora de buscar evidências científicas. Incrível, Gugu. E aí? Tem um monte de coisa que não Nossa. perguntar, mas... Pode perguntar, vambora, vai. Mas, putz, realmente, né? É assunto que não acaba. Só desse assunto. Não, só esse tema é legal. O assunto que você mais domina aí, né? Que você, na verdade, conhece tudo, mas você estuda mais com nutrição. Essa parte da ciência, né? Porque ficou muito em baila, né? Como você falou na pandemia, pessoas que nunca tinham tenta, minha mãe, né? Você quer ver, pô, artigo científico tal, e começou a despertar nas pessoas essa curiosidade de onde nasce um artigo científico, né? Porque as pessoas não têm essa noção, né? Muitas pessoas não têm essa noção de onde nasce, como é que surge, como é que isso é publicado, enfim, todo o caminho, né, da ciência. E aí você está explicando um pouquinho mais sobre isso. E é legal, de repente, Rafa, assim, tentar trazer para as pessoas, tentar trazer esse mundo ciência um pouco para o leigo, né? Você sabe, criar alguma coisa assim de tipo, porra, como é que nasce um paper, né? Como é que ele sai do zero e de repente é publicado lá na Nature ou na XPTO? Isso é uma coisa que é muito legal de mostrar para as pessoas, né? Mostrar para o leigo. Porque se é difícil para quem está no meio, para o leigo, então, sim, é mais complicado. Então, essa noção que você falou, pô, foi publicado numa revista, mas, pô, cada um dia sempre sem artigo, porque é pago, tá? Então, isso tudo... E a gente nota que até na própria... Que aí eu acho que a parte ruim, entre aspas, do Instagram, né, da rede social, que a pessoa pega um artigo, coloca e fala, isso aqui, olha, o leite inflama, né? Aí eu tenho, não, o leite desinflama, o ovo não sei o quê, só que a pessoa, não, como você fez, não fez um trabalho de base, né? Sim, a questão de conflito de ideias, porque às vezes muitas pessoas escolhem um artigo que a convém. Por exemplo, se eu falar o seguinte, bom, quero achar algum artigo aqui que leite faz mal, eu vou encontrar. Sim. Se a minha ideia, se eu defendo que leite faz mal, você vai ter respaldo. Eu vou encontrar. Vai ter respaldo. Exato. Né? Se eu acredito nisso, eu vou ter respaldo para isso. Agora, se de fato o artigo vai ser uma boa referência, vai ser de fato um bom artigo, muitas vezes não. Né? Inclusive, essa questão inclusive, a gente pode bolar isso, né? Talvez para intragraduação, algo do tipo de bolar uma ideia de onde buscar, como interpretar. Com certeza. Eu acho que isso dá eu acho um feeling muito bom. Se você tivesse que dar uma dica, o estudante, que ele está entrando aí no primeiro, segundo, terceiro, até no quarto aí, semestre, tá, né? Tá ali buscando e tal. Vou buscar um artigo, eu quero saber se realmente hoje, eu quero saber se o leite inflama ou desinflama. Dando um exemplo do leite, porque ele falou. Perfeito. Qual é o primeiro corte que eu tenho que onde eu tenho que ir, ou o que eu tenho que analisar basicamente? Dá uma dica, assim, não precisa lógico, explicar tudo. Não, mas... Perfeito. Eu acho que o primeiro é olhar para a revista. Entre outros fatores, não vou botar em ordem, mas eu olharia para a revista no sentido de, ela é indexada no PubMed, por exemplo. É uma revista que tem uma análise de fato sobre ela, tem um corpo editorial, tem um corpo de revisores. Então, por exemplo, essa revista particularmente, por que eu falo que é importante o PubMed? Essa revista, eu falei, olha, eu não acho que seria interessante. Primeiro, por quê? Ela não é indexada no PubMed. E por que isso pode ser um problema? Porque é mais difícil do pessoal encontrar o seu trabalho. Então, vamos supor que a pessoa fez um baita trabalho, todo um esforço de mestrado, por exemplo, um TCC, um doutorado,
E a pessoa publica em uma revista, olha, vou publicar nessa porque tá mais fácil, ou porque simplesmente eu pago uma taxa e publico. Mas muitas vezes, o legal de você fazer um trabalho científico é compartilhar, é que outras pessoas usufruam desse trabalho, seja replicado, outros pesquisadores usam, caramba, olha o que ele observou nesse trabalho, que interessante, vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se isso pode complementar minha pesquisa. Isso é legal, né? Ter citações, ter uma visibilidade muito boa no campo científico também, né? Então, a primeira questão é olhar se ela, de fato, está vinculada a um PubMed, se ela tem uma análise, por exemplo, do fator de impacto, que o fator de impacto é uma avaliação que a gente usa internacional para analisar, de fato, o nível da revista, por exemplo, o nível de publicações, o nível de citação, o quanto aqueles trabalhos da revista estão tendo uma relevância no campo científico. Esse fator de impacto é um cálculo que ele analisa também, por exemplo, o número de citações dos artigos publicados. Quando o fator de impacto é baixo, talvez aqueles trabalhos publicados na revista não são tão relevantes para o meio acadêmico. Então, o fator de impacto é um método de avaliação que a gente utiliza. Muitas pessoas se enganam. O fator de impacto, então, quer dizer que a revista é boa. Não necessariamente. Tem que ficar... Tem mais coisas, né? Mas uma outra coisa é primeiro, e eu acho fundamental, aprender mais sobre interpretação de estudos, né? Metodologia científica. O que é um artigo transversal? O que é um ensaio clínico? Quais cuidados eu tenho que olhar na população que eles estão estudando, né? Porque qual é o método de avaliação, por exemplo? Eu, por exemplo, recentemente estava revisando um artigo e os caras fizeram um trabalho até muito interessante, só que eles usaram um critério errado na hora de classificar a população. Eles usaram um critério para a obesidade central que não é validado. Hoje, a circunferência de cintura, por exemplo, é acima de 88 para mulheres e 102 para homens. E eles usaram um método bem antigo e que já caiu por terra, que aquilo era mais para sobrepeso abdominal e não uma obesidade abdominal. Então, às vezes, o cara fez um trabalho muito bonito, um trabalho que com certeza deu bastante serviço para fazer, mas por um pequeno detalhe dele não ter se preparado, será que é isso mesmo? E era um fator muito importante do estudo, no critério de classificação do participante, eles tiveram um trabalho praticamente jogado fora, entre aspas, né? Então, a pessoa entender o que é a metodologia científica, entender, então será que não precisaria mais um grupo amostral aqui? Será que esse grupo está certo? Será que não precisaria um grupo placebo? Então, aí a gente entra, de fato, mais aprofundado nos termos mais técnicos. Mas eu, particularmente, quando eu comecei a estudar, eu li alguns livros de metodologia científica, os livros do Gilson Volpato, grande pesquisador e comunicador na área, para entender um pouco mais sobre desenhos de estudos, o que seria um estudo científico, inclusive agora na fase de vacinação, né? O que seria a fase 1, fase 2 dos estudos de vacina, fase 3, enfim. Então isso é muito importante. Oh, muito legal. Top. Ô, Rafinha, para fechar aí, onde você quer estar daqui a uns 5 anos aí? Como vai ser o futuro do Rafa? Olha, é uma boa pergunta. Mas onde eu me vejo hoje, Nato, principalmente tendo meu laboratório. Cara, Meu sonho é ter o meu laboratório de pesquisa. Eu, particularmente, sonho muito em estudar mais sobre a crononutrição, fazer pesquisas com a crononutrição. laboratório particular? É? Laboratório particular? Tipo, dentro de uma boa instituição. Ah, né? entendi. Isso, por exemplo, ser professor de alguma instituição. Muitos amigos falam que você é louco, mas eu gosto de estar no meio acadêmico, gosto de estar dando aula. Para mim, isso é meu hobby, digamos assim, que eu gosto mesmo. E aí, a minha pretensão é, de fato, estar em uma instituição, ter o meu laboratório de pesquisa, ter meus alunos de iniciação, de mestrado, doutorado, poder executar projetos de crononutrição, que eu tenho muitas ideias, inclusive é um projeto secundário se der tempo no doutorado, mas a ideia é justamente trabalhar bastante nisso. E a minha ideia, que a pandemia atrapalhou, porque eu me formei, comecei a dar mais cursos, né? Depois começou a pandemia, mas a ideia é girar o Brasilzão aí, dando aulas, cursos, porque praticamente é o que eu tenho tesão mesmo de fazer. Pô, bom demais. A gente vai abrir a graduação agora ano que vem. A gente pretende ter uma disciplina de crononutrição. Você pode dar aula lá se você quiser já. Com certeza, já tá aceito. Lisonjeado pelo convite.
Rafinha, só agradecer, então. É isso, eu que agradeço. Pô, legal saber da sua história, de onde saiu, onde tá chegando, onde já chegou. Pô, super estudioso, é bacana quando a gente encontra uma galera assim, também tem tudo a ver com a gente, que gosta de estudar, mas ao mesmo tempo também se comunica, não é alienado no que tá acontecendo no mundo. Então, pô, só agradecer e te parabenizar por tudo aí. É isso, eu que agradeço novamente pelo convite, pela confiança de vocês de sempre. Estamos sempre juntos aí, o que precisar pode contar comigo. Obrigado, Valeu, gente. Rafinha. Valeu, Obrigado. Rafa. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.